Bom dia, queridos, a paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10. E quem achar 1 Coríntios, capítulo 10, pode abrir também em Jonas, capítulo 2. O tema da mensagem dessa manhã é idolatria, um mal disfarçado. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, a palavra de Deus diz assim: portanto, meus amados, faça o quê? Fugir da idolatria. Em Jonas, capítulo 2, verso 8, diz assim: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, ou afastam de si a misericórdia. Queridos, vocês gostam de ser trocados ou substituídos? Quem aqui já jogou futebol e foi substituído no meio do jogo? Olha os pernas de pau levantando a mão. Gente, é ruim, não é? A sensação. É ruim a sensação de ser trocado. Jogador de futebol nenhum gosta de ser trocado, de ser substituído. E será que Deus gosta de ser substituído ou de ser trocado? Por isso Paulo fala para que a gente fuja, ou se afaste, ou saia da presença, ou evite a idolatria. Uma vez que a idolatria se instala, em Jonas, a palavra de Deus diz que nós abandonamos aquele que nos é misericordioso. Trocamos Deus por algo, ou por alguma outra coisa. Mas o que é idolatria? Quem quer me ajudar? O que é idolatria? Trocar Deus por outra coisa. O que mais? Valorizar mais alguma coisa em detrimento de Deus. O que mais? Me ajudem. Tudo que toma o primeiro lugar em nossa vida é idolatria. O que mais? Amor ao dinheiro é idolatria? A idolatria é o ato de trocar Deus por algo, sempre menos valioso. É quando o nosso coração o abandona e passa a estar em algum outro lugar, ou alguma outra coisa. Nós não temos a dimensão, ou subestimamos a dimensão do poder destrutivo da idolatria. E o diabo sempre soube que a idolatria tem um poder de destruição muito grande, muito grande. E desde os primórdios dos tempos, o diabo usa a idolatria como ferramenta demoníaca para que as pessoas abandonem o Deus verdadeiro e a passem a adorar outros deuses. Quer ver um negócio? Adão e Eva, por que Eva escolheu pelo fruto? A serpente convenceu Eva a comer o fruto porque ela seria como? Ou seja, Deus havia deixado de ser importante e ela queria que ela fosse tão importante como Deus. Isso é idolatria? Por que Caim não deu o melhor da terra para Deus? Por quê, gente? Porque ele queria o melhor para ele gostava daquilo que ele cultivava. Não, o melhor fica para mim. Isso é idolatria? Você lembra quando Israel foi adorar o bezerro de ouro no deserto? Moisés estava no monte, o povo derreteu os anéis, pulseiras, brincos e construíram um bezerro de ouro e adoraram. Isso é idolatria? Vocês lembram como é que Deus ficou quando Deus viu aquilo? Eu fico imaginando, gente, porque não é fácil, né? Às vezes a gente pode imaginar a sensação de Deus, porque Deus havia cuidado daquele povo de forma muito especial. Muito especial. Imagina a visão de Deus vendo o povo abandoná-lo ou trocá-lo por um bezerro de ouro. Olha que coisa mais absurda. Tanto que o diabo é astuto.
Depois que Davi fortaleceu Israel, ou Davi formou uma nação poderosa de Israel, e depois que morreu, se você for ver a história de Israel, o declínio de Israel, porque quando Davi deixou o trono, Israel era o ápice no mundo. Era a nação mais poderosa, a mais forte, todos sucumbiam em guerra contra Israel. Não havia uma que temia, um povo que não tinha terra havia se tornado a nação mais poderosa da terra. Depois que Davi morreu, a gente vê que Israel vai sucumbindo à destruição total. Você sabe qual foi o maior agente de destruição de Israel depois de Davi? Adivinhem? A idolatria. Você vai ver a história dos reis, você vai ver os reis sucumbindo à idolatria. Idolatria é capaz de destruir um reino mais poderoso da terra, quanto mais nós. Nós não mensuramos ou subestimamos a força destruidora da idolatria. Mas já sabe o que eu aprendi, gente? Vamos abrir 1 Coríntios 6, 7 primeiro. Vamos aprender juntos. 1 Coríntios 6, 9, aliás. E quem achou, abra Apocalipse 21, 8 também, por favor. Hoje nós vamos de 2 em 2. 1 Coríntios 6, 9 diz assim, todos acharam? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nem flamenguistas, herdarão o reino de Deus. Gente, eu estava na minha cabeça aqui. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Paulo coloca aí, e João em Apocalipse também, uma série de pecados que vão conduzir a pessoa à morte, ou seja, quem comete esses pecados não estarão com Deus. Estou falando besteira aí? Tem um monte, né, gente? A lista ali é boa, né? Como é que funciona se eu peco e quero alcançar a misericórdia do Senhor? Todos estão passivos de pecar? Tem alguém aqui que não peca? Segura na cadeira que você pode ser arrebatado a qualquer momento. Subir para o céu igual um foguete. Como é que funciona o processo de perdão? Deixa eu pegar um outro caso aqui. Aqui fala do idólatra não, do adúltero. Adúltero. Uma pessoa adultera. Ela peca contra o cônjuge e contra Deus. Uma vez que ela tenha feito isso, ela pode alcançar de novo a misericórdia do Senhor? Como? Se arrependendo. Não é assim que é o processo? Você vê que errou, você se arrepende de ter errado, e o processo de arrependimento tem que ser completo. Tem muita gente que confunde arrependimento com remorso, e arrependimento não é só uma tristeza por ter errado, arrependimento é tristeza que leva à transformação. O processo de arrependimento, para ser completo, ele envolve transformação. Se ele não envolveu transformação, é porque você não se arrependeu. Quem se arrepende, muda. Certo? Então, um adúltero pecou, ele se arrepende, e ele pede perdão para Deus e para o seu cônjuge. Ele alcançou misericórdia? Hã? Sim, alcançou. Alcançou o perdão de Deus, se ele vai ter a oportunidade de novo de morar com o Senhor. Tudo começa no processo de constatação do pecado que vai levar ao arrependimento. Até aqui estamos certos? Você sabe qual que é o problema no que diz respeito à idolatria em comparação a todos esses outros pecadores que são citados em 1 Coríntios, em Apocalipse, tem outros vários versículos que citam essa lista aqui. Você sabe qual que é o problema da idolatria com relação aos outros pecados? É porque ela é extremamente difícil de ser constatada.
E é impossível que uma pessoa se arrependa daquilo que ela não... Como é que eu vou me arrepender daquilo que eu não tenho? Ou daquilo que eu não faço? Eu coloquei o título dessa palavra de agente secreto, de mal disfarçado, porque é extremamente difícil uma pessoa detectar que está com idolatria. Gente, é um processo complexo. A gente se adulterar, a gente vê que errou. Se a gente mentir, a gente vê que errou. Se a gente praticar feitiçaria, a gente vê que errou. O que mais que tem aí? Sodomita. Se a gente tiver atitude homossexual, a gente vê que errou. O que mais? Roubar. Se você roubar, você vê que errou. Querida, agora, se você idolatrar algo, para você ter a consciência de que você está cometendo aquele processo, aquele pecado, é um processo extremamente complexo. Eu me lembro muito bem do livro do Veredas Antigas. O Veredas Antigas, no livro do facilitador, ele vai instruir os facilitadores a se portarem nas salas, e tem uma área específica que ele pede para tomar muito cuidado na hora de tocar nesse assunto com a pessoa que está sendo ministrada. Adivinha qual que é? A idolatria. Porque ninguém sabe que tem. E se você falar que a pessoa tem e ela não concordar com você, ela vai ficar extremamente magoada, chateada, ferida. Por quê? Porque é um processo complicado você constatar a idolatria. Por isso que ela é um mal disfarçado. Queridos, e o diabo sabe desse poder de disfarce da idolatria. Dificilmente uma pessoa... ela chega um dia e fala assim, nossa, eu estou cometendo idolatria. Gente, aposto que a maioria aqui torceu o nariz quando falei do tema. Por quê? Não, hoje eu estou tranquilo, eu não faço isso. Hoje a palavra eu estou de boa, eu não faço isso, idolatria não é para mim. É assim para a grande maioria das pessoas nos que diz respeito a esse tipo de pecado. Trocar Deus, o Todo-Poderoso, o Salvador, o Criador dos céus e da terra, por qualquer outra coisa, é abominável para nós. Eu trocar esse Deus maravilhoso por qualquer outra coisa, isso para nós é abominação, a gente tem essa noção. E é exatamente este tipo de força que a idolatria opera sobre aqueles que a possuem. Abram em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Só para eu exemplificar, eu não estou para criticar nenhuma religião, mas só para eu exemplificar a força da idolatria. Diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Gente, está muito claro a instrução aí, para não fazer adoração à imagem. Vocês sabiam que mais de 1,5 bilhão de pessoas se curvam diante de imagens na terra, mesmo conhecendo Deus Todo-Poderoso? E tem esse versículo na Bíblia do mesmo jeito que nós. E não praticam a idolatria. Tamanho é a força de maquiagem desse mal dentro do coração. Mas para a igreja eu não fico me preocupando com adoração à imagem. Para a igreja a preocupação não é essa. Nós estamos falando de estilo de vida idólatra. Que parecem ser normais, que a pessoa pode ir conduzindo a sua vida normalmente, como se nada estivesse errado, ou tudo estivesse muito bem, mas que possuem sutilezas de idolatrias nas suas vivências. Estou falando de atitudes idólatras que parecem certas, quando estão ferindo o coração de Deus. É estilo de vida. Podemos continuar vivendo nossas vidas com ela, sem perceber, achando que o nosso relacionamento com Deus está bom, achando que Deus está
alegre com a forma de vida que estamos vivendo, quando na realidade tem uma raiz de idolatria ali que está disfarçada, maquiada, e a pessoa simplesmente não consegue perceber. A idolatria, em muitos casos, é um mal que chega sem avisar. Significa que podemos nos atrelar a este tipo escabroso de pecado e viver normalmente nossas vidas, como se nada de errado estivesse acontecendo. É disfarçado. É um pecado espião. Vamos dar exemplo para ficar mais fácil? Geralmente, queridos, a idolatria ela se instala em situações onde Deus nos abençoa com algo e na nossa interação com esse algo, a gente o coloca acima daquele que nos deu aquele algo. Aquilo não foi dado para que fosse maldição na sua vida, mas a sua interação com ele o tornou maldito. Vamos dar um exemplo. Seu cônjuge é bênção na sua vida? Amém. Foi dado por Deus para você? Sua família é presente de Deus na sua vida? Foi dada por Deus para você? Você sabia que tem cônjuge que não ora porque o outro cônjuge não ora? Vocês sabiam que tem cônjuge que fala assim: eu ainda não leio a palavra de Deus porque eu estou esperando que o meu marido ou a minha esposa passe a ler. Vocês sabiam que tem cônjuge que ouve Gaviões do Forró e acha bom, porque o outro cônjuge ouve e acha bom e ele acha que aquilo é certo? Vocês sabiam que de vez em quando tem cônjuge que não vem na igreja, porque o outro cônjuge falou assim: nossa, hoje eu estou com a vontade de ficar em casa. Nossa, mas se você está com vontade, eu também vou ficar. Vocês sabiam que tem cônjuge que vincula, condiciona a sua adoração ao Senhor ao outro, só adora, ora, busca e lê quando o outro faz? Quem é o Deus de quem? Se o seu relacionamento com Deus estiver vinculado a qualquer outra pessoa, a ponto de você condicionar a sua adoração àquela pessoa, é porque ela está diante de Deus para você. O nosso relacionamento com Deus, ele é exclusivo. Você pode incentivar o seu cônjuge a orar? Deve. Pode incentivar o seu cônjuge a ler a palavra? Deve. Mas se ele não lê, você vai do mesmo jeito, porque Deus é mais importante na sua vida. Tem gente que nunca mais aparece na igreja. Não, parei de ir porque meu marido não está indo mais. Que é isso? Quem é o Deus de quem? Você não vem porque o seu marido vem. Você vem porque Deus é Deus na sua vida e você não abre mão de estar com Ele. Não podemos condicionar o nosso relacionamento com Deus a outras pessoas. Tem gente que idolatra os outros sem perceber. Acontece um negócio meio atravessado em casa, o filho faz uma coisa que não gostaria que fizesse. Pronto, já estragou tudo. Não vincule, condicione a sua adoração a Deus a outras pessoas. Deus é Deus na sua vida, ainda que não exista nenhuma outra pessoa na face da terra. Cuidado, porque isso é uma idolatria disfarçada na sua vida. O que mais? Carro.
Filho é bênção? É bênção, é presente de Deus na sua vida. Tem gente que passa meses sem vir na igreja ou sem buscar a Deus, porque não tem tempo, porque o filho não deixa. Que não deixa o quê? Quem é Deus de quem? Deus é Deus com filho ou sem filho. Você vai buscar a Deus com filho, sem filho e com filho. Não condicione a sua adoração a Deus a outras pessoas. O que mais? O carro. Tem como uma pessoa idolatrar o carro? O que é isso, pastor? Deus é muito mais importante que o meu carro. Mas a idolatria é um agente disfarçado. Tem gente... O corpo ainda vou chegar. Mas... Tem gente que estraga o dia. Porque o carro está sujo. Ou porque o carro estragou. Porque a esposa entrou com o pé sujo. Porque a esposa bateu o carro? Não, mas isso é muito raro acontecer. Tem gente que estraga o dia. Tem gente que acorda de boa, acontece um negocinho com algo que é precioso para ele. Olha o disfarce. Não, rapaz, não idolatra esse trem não. Mas só que, se acontecer um negocinho naquele item precioso, o coração dele já se move completamente. Eu não idolatro o carro não. Será? Alguém pedir emprestado? Ih, rapaz. Gente, o corpo. Tem gente que deixa de viver. Porque quer ter um corpo esbelto. Tem gente que para viver saudável, deixa de viver. E aí, queridos, aquilo é tão importante que a pessoa vai na sua casa, ela não come o que você faz. Isso para um goiano é uma desonra gigantesca. Aí a pessoa é toda fitness, aí vai na sua casa, você faz lá uma feijoada, um negócio assim, a pessoa não come. Porque não, aquilo vai fazer mal para o meu corpo, eu vou engordar. Isso é adoração do corpo. Gente, se algum dia você for lá em casa e eu te oferecer alguma coisa, coma, porque, aliás, lá em casa não, o dia que você visitar um goiano, se ele te oferecer alguma coisa para comer, e faça o quê? Porque se você não repetir, acima de tudo, né? Vai mexer com a pessoa completamente. Vai torná-la indisponível para tudo, mas aquilo, o físico dela, o biológico dela é tão importante. Estou falando de questão saudável, estou falando de fisiculturismo, é estética. Aquilo para ela é tão importante que ela abre mão de tudo para se sentir bem com o corpo. Se você falar para essa pessoa que ela tem idolatria ela mesma, ela vai pular dessa altura. Mas tem. Não vê os filhos, não cuida do marido, não cuida da casa, só por conta disso. Eu teve uma época que eu Vocês acham que chegar nesse corpício aqui foi fácil? Mas eu me libertei disso. Viu que não tinha jeito? Gente, você acha que isso é importante? O importante é eu me sentir bem com as outras pessoas e com Deus. Deus acima de tudo. O que mais? Quem tem exemplo de idolatria própria aí? Quer ver um negócio? Orgulho. Tem gente que idolatra seu ego. A pessoa não consegue se colocar em situações onde ela está onde ela está em posição inferior a outras. Quando ela vai passar por situações em que ela se vê dessa forma, ela foge, ela não vai. Aí deixa de estar na igreja, deixa de estar na célula, deixa de estar na presença de Deus, e na realidade trocou Deus pelo quê? Pelo seu ego. Porque eu não quero me sentir humilhado.
que eu não quero me sentir. Falta de perdão, idolatrando a si mesmo. Um monte de outros. Eu coloquei um monte aqui. O trabalho, gente. Se a gente falar que uma pessoa idolatra o seu trabalho, ela vai achar muito ruim. Falar assim, não, eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar, nós temos que trabalhar. Mas existe um limite para esse trabalho. Tem gente que trabalha 24 horas por dia. Esse dia eu estava com um irmão, nós estávamos em família, e o irmão, o tempo todo, no celular. O tempo todo. E nós brincando e ali, e o tempo todo no celular. Eu falei assim, rapaz, pelo amor de Deus, larga esse telefone, porque nós estamos em família. Ele, não posso, porque eu estou trabalhando. Aí eu perguntei, você para de trabalhar quando? Ele disse, nunca. Eu estou dormindo, eu estou trabalhando. Você sabe o que é isso? Isso não é necessidade. Isso é idolatria, porque existe um limite. Quer ver um negócio que, se eu falar para você que você idolatra, você vai pular dessa altura, mas é um agente do inferno disfarçado na sua vida? Olha o tamanhozinho. Tem gente que não tem vida social mais. Tudo é ali. E ai, se eu falar que, ô irmão, você está idolatrando, que é isso? Você acha que eu estou trocando Deus por esse negocinho? A gente disfarçado, mas está assim. Não tem mais tempo para ler a palavra, não tem mais tempo mais para conversar com as pessoas, só fica o dia inteiro jogando. Tem que passar de fase, tem que passar de fase. Não, minha fazenda produziu não sei quanto. Não, tem. E Facebook, Instagram. Hã? Pois é. E aí tem isso, né? Largue esse celular. Não, estou lendo a Bíblia. Tá nada, tá aí comprando fazendinha lá para ganhar dinheirinho, para comprar não sei mais o quê. Idolatria, olha o tamanhozinho. Olha o tamanhozinho, olha o tamanhozinho. E se a gente falar que é idolatria, as pessoas vão se chatear e vão considerar, mas isso é um agente disfarçado que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Havia um pai que tinha um grande relacionamento com seu filho. Eles eram apegadíssimos. O filho gostava de estar onde o pai estava, gostava de vestir as roupas iguais às do pai. Eram unha e carne. Às vezes, o pai tinha compromissos onde o filho não podia participar. Mesmo assim, o filho fazia questão de ir, nem que ficasse esperando por horas dentro do carro. Tudo pelo simples prazer de estar com o pai. Havia uma grande cumplicidade entre eles. Certo dia, influenciado pelos amigos da escola, o filho pediu um presente ao pai. Pai, me dá um videogame. Por amá-lo muito, o pai não hesitou em dar o que o filho havia pedido e comprou o mais moderno videogame que existia na época. O filho recebeu o presente, se alegrou profundamente com o pai, deu abraços, beijos, ficou no colo e disse que amava, porque havia recebido o presente que queria. O filho estava feliz e empolgado. Só que aquele ato de amor mudou completamente o relacionamento dos dois. O filho já não tinha mais tanto interesse em querer estar com o pai. Havia sempre um jogo novo para zerar. E afinal de contas, ele estava aproveitando o presente que o pai tinha dado. Meu pai me deu, estou aproveitando. O pai insistia nos convites, mas o filho sempre os negava. No começo, eram simples negativas. Não, pai, hoje não. Não, pai, não quero mais não. Não, pai, hoje não vai dar, hoje eu estou ocupado. Depois de algum tempo insistindo, as negativas viraram ofensas do tipo, pai, me deixe em paz. Pai, eu não quero ir. Pai, para de ficar insistindo. No coração daquele jovem, o pai havia sido substituído. O objeto se tornou mais importante. O videogame havia se tornado mais importante.
Certos dias, alguns meses depois, através da mãe, o Espírito Santo tocou o coração daquele jovem e o fez reconhecer tudo o que vinha fazendo de errado. O jovem se espantou muito em considerar que havia feito uma troca. Mãe, meu pai continua sendo o meu pai. Ele aproveitou a chegada do aniversário do pai, embrulhou o videogame de presente e deu ele ao pai. Na hora da entrega, ele pediu perdão ao pai por todas as conversas que eles tinham deixado de ter, por todos os momentos que eles tinham deixado de estar juntos, por todos os passeios que eles não fizeram, por todas as horas de conversação que foram desperdiçadas. O pai o perdoou, o abraçou e o relacionamento deles foi restaurado, sem o videogame. Se um presente de Deus está te tirando dele, aquilo que era para ser uma bênção já se tornou uma maldição. É tempo de reconhecermos se esses pequenos pecados disfarçados, vindos diretamente do inferno para a sua vida, têm se infiltrado e se mantido escondidinho no nosso coração. Você tem trocado Deus pelo quê? Deus tem sido deixado de lado na sua vida pelo quê? Reconheça sua condição de pecado e alcance a misericórdia do Pai hoje. Você sabe o que a gente pode fazer hoje? Eu falei que aqueles trechos de Apocalipse e de 1 Coríntios, eles eram dificílimos de serem reconhecidos, porque as pessoas não poderiam se arrepender daquilo que elas não tinham. Você sabe o que o Espírito Santo está querendo fazer conosco hoje? Nos mostrar se nós temos. Porque se você tem, vai ser te dado agora a oportunidade de se arrepender diante do Senhor, porque você não pode se arrepender daquilo que não tem. Então, se durante essa palavra o Espírito Santo falou no seu coração alguma coisa, eu tenho certeza que isso é individual. Dei vários exemplos aqui, mas existe uma centena de outros. Se existe algo que tem tomado o lugar de Deus no seu coração, se existe um agente de idolatria disfarçado morando dentro do seu coração e mudando a sua vida, mudando o seu relacionamento com Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo te mostrou, para que te fosse dada uma oportunidade ímpar de se arrepender diante do Senhor, de dizer: Senhor, se esse presente tem me tirado da tua presença, eu quero abrir mão dele hoje. Eu não quero incentivar aqui ninguém a devolver o presente. Naquele relacionamento em si, era necessário. E que não é para ninguém devolver o presente. É para nós retirarmos o sentimento do coração. O presente pode continuar lá, mas ele não vai nos dominar mais. Vamos ficar de fé e vamos abrir a palavra de Deus. Marcos capítulo 12, verso 30. Todos acharam? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. A palavra que é mais repetida no versículo, ou a palavra principal desse versículo, queridos, é a palavra todo. O Senhor não quer dividir o seu coração com qualquer outra coisa. Ele quer que o seu coração seja todo dele. O Senhor não quer dividir os seus desejos, as suas vontades com qualquer outra coisa. Ele quer que todos os seus desejos, todas as suas vontades sejam completamente dele. Por isso, se o todo hoje não está fazendo parte do seu relacionamento com o Senhor, aproveite este momento para se arrepender diante dele.
Talvez a sua peça de idolatria, ou esse agente disfarçado aí no seu coração, não seja um celular, não seja um carro, não seja a Fórmula 1, não seja futebol. Talvez tenha um outro nome. Mas comprometa-se com o Senhor hoje, de abandonar isso. Senhor, eu não quero, isso não me pertence. Faça do mesmo jeito que aquele filho fez naquele dia. Isso não é para mim. O mais importante é o meu relacionamento com o meu Pai. Diga isso ao Senhor agora: Senhor, eu te entrego. O mais importante é o meu relacionamento contigo. Se o Espírito Santo te mostrou algo, aproveite esse momento para entregar ao Senhor. Ele